Então, esse é topázio, está num espaçamento de 3,8 por 60 centímetros, mais ou menos 400 plantas por hectare. Foi plantado em novembro de 2011. Em novembro de 2012 nós começamos a colocar os tratamentos e desenvolveu bem, né? E tivemos uma pequena safra de 2012, 2013 e 2013, 2014 que nós fizemos a primeira colheita e pegamos os dados, tá certo? Os tratamentos aqui, então, são esse experimento que está aqui em cima, nós calculamos a adubação e dividimos por 12 e é uma aplicação mensal da quantidade de adubo. Então ele está recebendo 12 parcelas iguais. Então na época de se fazer a adubação dessa de 2012 a 2013, né? Outubro de 2000, para essa colheita, né? 2011, 2000, para a colheita que nós fizemos em setembro, né? De 2014. Nós mudamos então aqui, são os dois parcelamentos e nós temos diferentes lâminas de irrigação. Então nós aplicamos a quantidade ideal e vamos até 40% dessa quantidade ideal. Então a quantidade de água. Então vocês vão ver lá no experimento, tem 3 numerinhos na placa que nós vamos mandar lá. O primeiro número é água. Quanto mais alto o número, maior a quantidade de água. Então o tratamento 1 recebe 40% da quantidade ideal de água. O tratamento 2, 70%. O tratamento 3, 100%. É a quantidade ideal. Depois nós vamos para 130 e 160. Então estão aqui os números, ó, 40%, isso aqui é lâmina. 40, 70, 100, 130, 160. Em termos de lâmina, nós ainda não tivemos resposta significativa. A variação da produtividade aí não indicou, apesar de ele estar tendo uma diferença de 40 a 160 da quantidade de água, a resposta em termos de produtividade não foi boa. Nós vamos andar na lavoura, vocês vão ter, aqui recebeu o máximo e o mínimo, dá para a gente olhar uma do lado da outra ali, vocês vão ver que visualmente aqui recebeu mais, tem mais folha, mas a resposta de produtividade, o folhamento é melhor. O Dr. Virgílio vai andar aqui, vai nos dar uma ajuda aí na análise da lavoura. Então, em termos de água, não houve resposta. Em termos de nutrição, na nutrição nós fizemos a mesma coisa. Variamos também. A quantidade de adubo para essa safra foi calculada com uma produtividade estimada entre 30 e 40 sacas. Então, em termos de números, isso corresponderia a 300 kg de nitrogênio por hectare, 300 kg de K2O e 50 de P2O5 por hectare para aquele ano. A produtividade que nós tivemos nesse experimento aqui variou entre 65 sacas até 80. Então estava um pouco acima desse cálculo da adubação. Tá certo? Então, quem recebeu 30, a resposta da nutrição foi muito boa. Quem recebeu pouco adubo produziu pouco, passou por um ótimo e o excesso reduziu. Então a resposta foi muito boa. Nós variamos entre 60, o equivalente às nossas parcelas aí, a 63 sacas por hectare até 86. O máximo, então no nosso modelo matemático aqui, ficou em torno de 150 do que nós prevemos. Se eu tivesse aplicado exatamente o que pede a quinta aproximação, que seria para esses dados de som, esse nível de produtividade, não dos 30 a 40, bateria com ela. São os 400, a quinta aproximação recomendaria 450 quilos por hectare, o nosso ótimo aqui foi 460. Então está bem próximo. Bom, no experimento lá embaixo, o parcelamento é diferente, a área é um pouco diferente, mas também nós tivemos uma resposta muito boa para a nutrição. Quanto mais adubo, uma produção maior, baixa, só que o nível de produtividade lá embaixo foi entre 20 sacas por hectare até 60. O ponto ótimo também correspondeu a 150 da nossa
aplicação. E isso, aqui o nível de produtividade está mais próximo do que foi aplicado, né? Indicando que esse experimento não está pedindo que uma lavoura irrigada um pouquinho mais do que o recomendado na quinta aproximação. Esse aqui confirmou a quinta aproximação. Lá em Lavras nós temos o mesmo experimento com 6 anos e lá com outra variedade, outro espaçamento, mas lá também houve uma recomendação de torno de 30% acima da quinta aproximação para uma lavoura irrigada. O Martins fez a irrigação, ele pode falar para vocês um pouco sobre a irrigação. E o interessante seria a gente ir lá para a lavoura, ver os diferentes tratamentos. Então o primeiro número é lâmina. Quanto mais alto o número, mais água recebeu. O segundo número é a nutrição, que deu essa resposta aqui. Então o número 5 corresponde a 200 do recomendado. E o número 1 seria 30% do recomendado. E daí vocês podem ver. É interessante ver que apesar de ter essa produtividade alta, tem bastante. Não vou falar de folha, o doutor Virgílio vai ajudar a gente a avaliar. Eu vou deixar o Martins, se tiver alguma pergunta quanto a esses dados aqui, a gente pode ir lá para a lavoura. Doutor Martins. Esses dados eles foram estudados e então a gente, para passar essas informações para ele, a gente ia fazer isso, tanto gerar essas informações para ele trabalhar. Então na parte física do experimento foi um desafio montar um experimento com essa complexidade toda, que é estudar lâminas, estudar doses, com essas repetições. Então foram aí 50 parcelas para a gente implantar isso no campo e controlar. O detalhe maior aí seria fazer como é que seria feito esse controle de lâmina, ou seja, 5 lâminas diferentes e as dosagens diferentes também dentro da lâmina. Então a gente foi analisar isso aí nas decisões, nós temos que fazer isso de forma automatizada, não pode ser manual. Fecha registro, abre registro, porque a quantidade de tratamentos não permitia uma precisão grande se fosse fazer de forma manual. E aí a gente foi buscar recursos e até mesmo sair do convencional que a gente no dia a dia estava acostumado em fazer projetos de irrigação com 5, 6 setores, 7 setores, dependendo da lâmina da região. Então estava nesse convencional. E foi um desafio montar esse experimento com essa complexidade toda. E a gente conseguiu fazer isso e de forma bem precisa. E esses dados que ele está passando para vocês aqui, a gente pode ver no campo lá que são 5 lâminas. Cada lâmina, ou seja, corresponderia, como vocês estão acostumados. Tipo assim, a lâmina 1 seria o setor 1 da irrigação de vocês. Setor 2, lâmina 2, setor 3, lâmina 3, ou seja, cada setor recebendo uma lâmina diferente. Só que dentro disso aí tem os tratamentos, ou seja, as doses de adubo. E aí que era o detalhe dessa complexidade. Então, para cada setor a gente tem 5 válvulas que são comandadas por um controlador central. E esse controlador ele entra com o tempo, contando o tempo de injeção de adubo nessa determinada válvula, tira ela, entra no tempo específico, justamente para conferir essa dosagem, para aferir essa dosagem que a gente injeta no sistema. E aí realmente cada planta vai receber aquilo. Então o tratamento ele tem 3 linhas, tem uma bordadura na linha de cima, a linha de experimento é a linha do meio e a de baixo é outra bordadura. A gente pode ver lá no campo, lá vocês vão poder analisar o porte da lavoura, quem produziu mais, como é que foi isso aí, como é que a planta está hoje, certo? A gente tem uma noção melhor disso aí na parte lá do campo. Convido a vocês para dar um pulo ali para analisar realmente, ver a arquitetura da planta lá, como é que está. Para implantar aqui, nós sofremos com a área muito grande, tem algumas
parcelas. Nós Irregular. temos 4 repetições, né? Então a resposta talvez seja isso também, que a água não está dando resposta, porque a resposta da água é um pouco mais, é menorzinha, né? Aí precisa mais tempo, mais... É muito bom, viu? Tá dando, a olhos vistos, tá dando pra ver se chega. Choveu. Nem que agora é a hora, né? Solão. Na lua aí. Mas interessante é a escaldadura da folha para as comidas do pessoal. Assim, foi bem melhor que o que acontecido. É. Escaldadura. É. Não tem escaldadura. Em vista do que a gente tem visto, essa lavoura de sequeira. Tá, isso aqui é... Muito pouco. Parceiro, você deve ter dado aí uns 50, mais, né? Eu devia estar com o mapa aqui da parcela. Ah, deve ter dado. Pessoal, vocês têm perguntas aí, professor aí? Temos mais alguns minutos aí, se tiver alguma Vocês dúvida. querem voltar lá para a sombra? Vamos, né? Melhor, né? Vamos. Essa é a pergunta. Ah,